Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 52. Este capítulo traz uma mensagem poderosa de restauração e salvação para Sião. Deus chama Jerusalém para despertar e se revestir de força, pois a sua redenção está próxima. O Senhor declara que seu povo não permanecerá na escravidão e que sua salvação será revelada diante de todas as nações. Além disso, este capítulo contém um dos anúncios mais belos das Escrituras: a vinda do servo do Senhor, aquele que trará boas novas de paz e libertação. O apóstolo Paulo cita essa passagem no Novo Testamento ao falar da pregação do Evangelho. No final do capítulo, vemos uma introdução à grande profecia sobre o sofrimento e a exaltação do servo do Senhor, que será detalhada em Isaías, capítulo 53. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 52 de Isaías. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó. Levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías capítulo 52 começa com um chamado para que Sião desperte e se revista de força, pois Deus está trazendo libertação e restauração para seu povo. O Senhor declara que os tempos de escravidão e opressão estão chegando ao fim e que Ele mesmo intervirá para salvar Israel. No versículo 1 lemos: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Deus convoca Jerusalém a se levantar e a se vestir de glória, pois a cidade será purificada e restaurada. Isso aponta tanto para o retorno dos exilados, como para a restauração espiritual, que virá através do Messias. No versículo 2, Deus continua: sacode-te do pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém,
solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. A imagem de sacudir o pó e soltar as ataduras simboliza o fim do cativeiro. Deus está libertando seu povo da opressão e os chamando para uma nova fase de restauração. Nos versículos 3 a 5, Deus lembra que seu povo foi vendido sem dinheiro e que agora será resgatado sem pagamento. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar ali, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado continuamente todo o dia. Deus lembra que Israel sofreu opressão nas mãos do Egito e da Assíria e agora estava sob o domínio da Babilônia. Mas ele promete agir em favor de seu povo. No versículo 6, Deus faz uma promessa poderosa. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Deus garante que seu povo o reconhecerá e verá a sua salvação em ação. O versículo 7 contém uma das mais belas imagens das Escrituras. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esse versículo é citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 15, para falar sobre a pregação do Evangelho. A mensagem aqui é clara. Deus está trazendo salvação, e aqueles que anunciam essa verdade são portadores de grande alegria. Nos versículos 8 e 9, há um chamado à celebração. A voz dos teus atalaias, eles levantam a voz, juntamente exultam. Porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Os atalaias são os vigias que observam os sinais da vinda do Senhor. Eles agora podem alegrar-se porque Deus cumprirá suas promessas e trará consolo e redenção ao seu povo. No versículo 10, Deus declara que sua salvação será visível para todas as nações. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isso aponta para a vinda do Messias e para o alcance universal da salvação, que não será apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Essa primeira parte do capítulo nos ensina verdades profundas. Deus chama seu povo a despertar para a libertação que ele está trazendo. Ele promete restauração, paz e salvação, e essa mensagem se estende a todos os povos. Essa profecia se cumpre plenamente em Jesus Cristo, que trouxe as boas novas do reino de Deus e nos libertou do cativeiro do pecado. Isaías, capítulo 52, continua com um chamado para que o povo de Deus saia do cativeiro e se purifique, pois o Senhor está trazendo libertação. Deus assegura que sua presença irá com eles, garantindo proteção e vitória. Esta passagem aponta não apenas para a libertação do exílio babilônico, mas também para a redenção final através do Messias. No versículo 11, lemos: Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Deus chama seu povo a deixar a Babilônia e voltar para Sião, mas com santidade. A ênfase na purificação indica que a libertação não é apenas física, mas espiritual. Esse versículo também se aplica ao chamado para o povo de Deus se separar do pecado e do mundo. Um tema que aparece no Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17.
No versículo 12, Deus promete que seu povo não precisará fugir apressadamente. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Diferente do Êxodo, quando os israelitas saíram do Egito às pressas, desta vez Deus os guiará de forma segura. Isso simboliza o descanso e a confiança que vem quando seguimos a direção do Senhor. Nos versículos 13 a 15, há uma transição para uma das mais profundas profecias sobre o servo do Senhor, introduzindo o que será detalhado em Isaías capítulo 53. No versículo 13, Deus declara: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Aqui vemos uma antecipação da exaltação de Cristo. Ele será exaltado, mas antes disso passará pelo sofrimento. No versículo 14, a profecia fala da dor que o servo enfrentará. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Essa passagem aponta diretamente para o sofrimento de Cristo na cruz. Ele foi tão brutalmente açoitado e espancado que ficou irreconhecível. O versículo 15 conclui esta sessão com uma promessa de impacto global. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O termo borrifará remete à purificação ritual do Antigo Testamento, indicando que o sangue do servo trará redenção às nações. Os reis ficarão em silêncio diante do impacto da obra redentora de Cristo. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que Deus nos chama para uma vida de pureza e santidade, pois Ele é quem nos conduz à libertação. Também nos introduz ao tema central do próximo capítulo, o sofrimento e a glória do servo do Senhor, que é Jesus Cristo. Isaías capítulo 52 conclui com uma introdução ao tema central do próximo capítulo, o sofrimento e a exaltação do servo do Senhor. Esse trecho nos ensina sobre a grandeza da redenção divina e como a obra do Messias impactará todas as nações. Agora, refletimos sobre as aplicações dessas verdades para nossas vidas. A primeira lição que aprendemos neste capítulo é que Deus nos chama à santidade. Assim como Ele ordenou a Israel que saísse da Babilônia e se purificasse, Ele nos chama a nos separarmos do pecado e a vivermos de maneira consagrada a Ele. O apóstolo Paulo cita esse princípio em sua carta aos Coríntios quando diz: Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Isso nos lembra que, ao seguirmos a Deus, precisamos deixar para trás tudo o que nos afasta dele. A segunda lição é que Deus é quem nos conduz à libertação. Ele prometeu a Israel que não precisariam fugir apressadamente, pois ele iria diante deles e seria sua retaguarda. Isso nos ensina que não precisamos temer o futuro ou agir precipitadamente, pois Deus está no controle. Quando confiamos nele, podemos caminhar com segurança, sabendo que ele nos protege por todos os lados. A terceira e mais profunda lição deste capítulo é a revelação do servo do Senhor. Nos versículos finais, Deus nos dá um vislumbre da missão redentora de Cristo. Ele seria exaltado, mas antes passaria por um sofrimento inimaginável, sendo desfigurado por causa de nossa transgressão. Essa profecia se cumpriu perfeitamente na cruz, onde Jesus tomou sobre si o peso do nosso pecado e nos trouxe a verdadeira libertação. O versículo final nos lembra que o impacto dessa obra será universal. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Isso aponta para o alcance do Evangelho, que levaria salvação a todas as nações, cumprindo a promessa de Deus a Abraão
de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo a Deus por sua salvação e nos comprometendo a viver uma vida de santidade diante dele. Senhor, somos gratos porque Tu nos libertaste do cativeiro do pecado e nos chamaste para uma vida santa. Queremos viver segundo a Tua vontade, separados de tudo o que nos afasta de Ti. Obrigado porque és nossa proteção e nos guias com segurança em cada passo da jornada. Que possamos confiar plenamente em Teu cuidado e seguir o caminho que preparaste para nós. Louvamos a Ti pelo Teu servo, Jesus Cristo, que sofreu por nós e trouxe redenção a todas as nações. Que possamos proclamar essa verdade e viver de maneira digna do Teu chamado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 52 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 53, um dos mais importantes de toda a Bíblia, pois revela em detalhes o sacrifício do servo do Senhor. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.